6h28, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. De acordo com um levantamento feito pelo INEP, o número de alunos com idade acima do recomendado para a série de ensino na rede pública é 4 vezes maior em relação às escolas privadas no Brasil. A situação financeira, a falta de professores e as taxas de reprovação são alguns dos fatores que interferem na formação desses estudantes. Por que você não volta a estudar? Você tem um grande potencial. No dia da minha formatura, eu achei que eu ia morrer de tanta felicidade. Essas são palavras de duas mamães que precisaram interromper os estudos para priorizar a criação dos filhos. Eu fiz uma opção de cuidar das crianças, né? Daquela vida que se apresentava, mas tinha um grande desejo de retornar, né? Fazer algo para mim, de maneira individual. Quando as crianças cresceram, o desafio de ajudar nas tarefas escolares começou a pesar. E quando Rita resolveu voltar a estudar, uma nova história começou a acontecer. Em 2010, eu voltei a estudar numa escola do bairro, fazendo a EJA, né, que é justamente um seriado para jovens e adultos. E no final de 2011, fiz o Enem, passei ganhei a oportunidade de ter uma bolsa 100%. E em seguida, fui tentada a fazer o concurso da SEDUC em 2014 com a pretensão de só ver até onde iam meus conhecimentos, né? E minha grande surpresa é que nesse momento eu fui selecionada, né? Passei no concurso e hoje estou aqui, né? Numa trajetória curta, né? Professora. Esther também enfrentou muita dificuldade para concluir os estudos, mas depois de engravidar da primeira filha, só viu a oportunidade de retornar o sonho de ingressar o ensino superior aos 25 anos de idade. Eu parei de estudar com 14 anos de idade. O motivo foi que eu engravidei, né? Eu engravidei da minha primeira filha e isso fez eu dar uma parada no tempo, porque a prioridade no momento era ela, né? Então eu parei os meus estudos e aí com 16 anos eu me casei e o meu esposo ele não permitia com que eu estudasse. Com 3 filhos pequenos e viúva, pensar em estudar era algo que nem mesmo ela acreditava que ia dar certo. Meu esposo ele me colocou assim, voltou o desejo de estudar, né? Ele falou para mim, você vai voltar aos estudos, vai voltar a terminar seus estudos. E quando eu terminei o 2º grau, eu senti muita vontade de ir mais além, né? Fiz contabilidade, me formei em contabilidade em 2010. Um curso muito bom, gostei muito. Foi assim, no dia da minha formatura eu achei que eu ia morrer de tanta felicidade. Eu fiquei muito feliz, né? Realizada, me sentia realizada. Histórias como essas ainda acontecem nos dias de hoje, segundo dados do Censo Escolar referente ao ano letivo de 2017. O número de alunos com idade acima do recomendado para a série de ensino na rede pública é 4 vezes maior em relação às escolas privadas do Brasil. E a maior porcentagem de estudantes neste quadro estão na região norte do país. Enquanto a taxa de evasão escolar dos colégios particulares é de pouco mais de 7%, nas unidades estaduais e municipais, esse número sobe para 31%, levando em consideração aqueles desistentes do ensino médio. Para este especialista em educação, o fator econômico é a principal causa que explica a defasagem escolar na rede pública de ensino. Na educação privada, existe um fator assim, queira ou não queira, a família está vinculada com a escola. Nem que seja só para pagar aquela escola, mas ela está vinculada, tem um vínculo com aquela escola. Se a escola não responde a essa família, ela vai para cima, ela vai cobrar porque ela está pagando. Então, queira ou não queira, na pior das hipóteses a escola privada, a presença da família, ela está lá, de alguma forma. Na escola pública, isso é muito mais difícil. O educador descarta a possibilidade de que o salário pago aos professores da rede pública seja o principal motivo do desinteresse dos alunos nas aulas, mas sim o atraso na metodologia do ensino.
A gente tem um aluno do século XXI com um professor do século XX numa escola do século XIX. Então é muito complicado isso, porque esse aluno sente que a escola é algo obsoleto, porque o que eu tenho de informação no meu celular, a escola está ultrapassada. Em 2002, o governo federal, através do Ministério da Educação, implantou o Centro de Educação de Jovens e Adultos, conhecido como SEJA. Uma nova modalidade de estudo voltada a cidadãos que estão fora da idade escolar e que desejam concluir o ensino fundamental ou o ensino médio. Antes do programa, o Brasil tinha 15 milhões de pessoas analfabetas, acima dos 15 anos de idade, segundo dados do IBGE. 30% dessa população estava concentrada no norte do país. Hoje, esse número é muito mais baixo, mas ainda existem mais de 11 milhões de brasileiros que não sabem ler e escrever. Muitos, eu volto a repetir, dos alunos que deixam a escola é por questões mais de cunho econômico. Eles precisam parar para ajudar a sua família a ter renda na sua casa. Newton ressalta a importância do programa que reúne alunos de várias idades, com histórias diferentes e sonhos a serem conquistados. A partir dos 15 anos para o ensino fundamental, eles podem aqui, né, que já tem uma história, um histórico, às vezes, de reprovação contínua no ensino, também vem e procura o centro. Nós temos também situações de donas de casa, né, que depois de criar os seus filhos, voltam para a escola, sentem a necessidade de voltar para a escola. No caso dos homens, a situação são aqueles que são os trabalhadores também, são pais, são filhos, que são arrimos de família, são aqueles que também respondem por a questão do lar. Então, esse público também é atendido pelos centros. Dalisson tem o sonho de ser jornalista, mas precisou interromper o final do ensino médio para trabalhar, para sustentar a família. 4 anos se passaram e olha ele aqui. Agora eu estou com 22 anos de idade, pretendo retomar meus estudos, né? Me manter, terminar meu ensino médio e seguir, buscar uma formação e correr atrás do sucesso, né? Recuperar o tempo perdido, né? A história de Tereza é parecida, mas ela levou muito mais tempo para voltar aos estudos. E assim como a Maria Esther, lá do início da reportagem, também foi incentivada pelo acompanhamento dos estudos dos filhos. Principalmente a minha mais velha, que às vezes quando ela chegava com algum assunto da 5ª série, aí eu ficava, minha filha, espera até o primo chegar. Eu pedia para alguém ajudar ela, porque eu tinha essa dificuldade imensa, principalmente em matemática. O futuro da educação do país ainda é visto a passos lentos por educadores. Mas é fato que histórias de sucesso, como as que foram contadas nessa reportagem, e a esperança de quem acredita que também vai chegar lá, depende do interesse pessoal da busca pelo conhecimento. A gente tem várias possibilidades de dar condições para que essa pessoa se mantenha no seu emprego, continue estudando, né, e que tenha uma vida melhor para a sua família e para ele próprio mesmo, para ele poder se reencontrar, né, e conseguir perceber a cidadania que ele tem como cidadão que é. E que a educação é um meio para onde ele pode conseguir, claro, ocupar os espaços da sociedade. Me diz uma coisa, você é daquelas pessoas que quando acorda a primeira coisa que faz é pegar o celular? Muita gente tem esse hábito e é sobre isso que a gente vai falar agora. Isso, inclusive, tem se tornado um motivo de preocupação, porque uma pesquisa recente mostrou que mais de 44% dos jovens entrevistados admitem checar o celular assim que acordam. São chamados nativos digitais, crianças e jovens que estão sempre conectados. Mas você sabia que isso pode desenvolver algumas doenças, como a ansiedade, por exemplo? Vamos ver. O que você faz assim que acorda? Toma um copo d'água? Se espreguiça? Vai ao banheiro? Pois é, isso seria o normal, né? Mas hoje muitas crianças e adolescentes checam o celular. O Vitor é um deles. É porque às vezes eu quero ver as minhas mensagens de ontem, que as pessoas passam durante a madrugada e eu fico olhando as redes sociais. Tá o tempo todo conectado. Aplicativo de fotos, de bate-papo, tudo ao mesmo tempo. A mãe dele fica de olho. E quando tá demais, a reação é essa. Passa esse celular. Você já tá demais.
Dona Luzia tira o aparelho. Acorda de manhã já é pegando o celular. Vai tomar café no celular. Vai para o banheiro no celular. E o fone também, entendeu? Às vezes até escondo o fone porque prejudica. Eu sei que eu fui prejudicada por causa de fone de ouvido. Então, eu já tento controlar essa parte aí dele. O Vitor, por sua vez, não acha ruim. Sabe que perde um tempão nas redes sociais. A mesma pesquisa que mostrou que 44% dos jovens entrevistados olham o celular assim que acordam, mostrou também que mais de 50% deles sabem que passam muito tempo ligado nas telinhas. E esse vício pode causar ansiedade. O Vitor, por exemplo, nem dorme direito quando está com o celular. Foi ontem que eu coloquei uma foto no meu Facebook, toda hora eu vejo, abrindo meu Face, vendo as curtidas. Que quando as pessoas curtem, fulano de tal curte e tal. Atrapalha teu sono isso? Atrapalha. Pois é, isso mesmo a Luzia tirando dele vez ou outra. E segundo essa psicóloga, é preciso que os pais imponham sim limites aos filhos. A gente pode falar que o adolescente ele não tem direito a ter privacidade porque ele ainda não tem maturidade para isso. É como você entregar uma Ferrari na mão de uma pessoa que ainda não sabe dirigir. Então, os pais que dizem, eu vou respeitar a privacidade do meu filho, vou deixar ele mexer, falar e ir até onde ele quiser ir. Se ele não está pronto para isso, se ele não está maduro para isso, por que você vai dar essa liberdade para ele? Então, é completamente saudável, sim, essa supervisão dos pais e isso tem que acontecer. E além da ansiedade, esse uso indiscriminado pode causar outros problemas. A pessoa, quando ela está deprimida, ela vai fazer a leitura, do que está acontecendo na vida do outro e ela vai se conectar com a vida dela com menos valor ainda. Então a gente pode falar que quadros de humor deprimido e de ansiedade podem piorar bastante com essas visitas na rede social de forma constante, uma checagem constantemente pode ter interferência negativa sim. E o Ministério da Educação, o MEC, prorrogou convocações da lista de espera do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O Fred Rocha está ao vivo com a gente e traz os detalhes. Olá, Fred. O prazo encerraria no domingo, né? Essa convocação foi estendida até quando? Pois é, Adriane, até o próximo dia 14, ou seja, a sexta-feira dessa semana. As pessoas que estão na expectativa dos nomes aparecerem nesta lista de espera devem ficar atentas ao site do MEC e aí verificar se o nome vai aparecer lá. Vale ressaltar que esta prorrogação vale apenas para uma modalidade, juros zero. Esta modalidade se enquadra aqueles candidatos que têm renda familiar de até 3 salários mínimos, que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2010 para cá, com média de 450 pontos e que não tenham zerado na prova de redação. As pessoas que estão nesta expectativa, então, precisam acessar o site fies.mec.gov.br e precisam ficar atentas se o nome vai aparecer no sistema informatizado FIES Seleção. Se aparecer a partir da data de publicação, estes candidatos têm até 5 dias úteis para confirmar esta inscrição. Depois disso, devem procurar a instituição de educação superior para confirmar também os dados que foram repassados no ato da inscrição, na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento na instituição. Vale ressaltar que estão nesta expectativa os candidatos que não foram chamados na lista regular do FIES e que automaticamente foram inscritos para esta lista de espera. Dessa vez, o Fundo de Financiamento Estudantil ofereceu 50 mil vagas com o valor mínimo de financiamento dos cursos de 50% e também aumentou o teto, o valor máximo financiado de 30 mil semestrais para 42 mil. Adriane. Financiamento de crédito com juros muito abaixo, né? Então, se você já tem, por exemplo, uma bolsa do ProUni parcial, que você consegue que o governo pague 50% da faculdade, uma boa opção é conseguir esse financiamento e pagar só depois que terminar a faculdade, né? E conseguir entrar no mercado de trabalho de repente através dessa graduação. Obrigada, Fred, pelas informações. E agora você confere a agenda dos candidatos ao governo do Amazonas para hoje. O candidato amazonino Mendes da coligação Eu Voto no Amazonas não divulgou a agenda. Berg da UGT, candidato do PSOL, participa de debate em emissora de TV pela noite.
Davi Almeida, da coligação Renova Amazonas, não divulgou a agenda. Pela tarde, a candidata Lúcia Antoni, da coligação Povo Feliz de Novo, dá entrevista em site local e depois em emissora de rádio. À noite, se reúne com comunidade no bairro Crespo e, em seguida, participa de debate em emissora de TV. Omar Aziz, da coligação Amazonas com Segurança, não divulgou agenda. O candidato Sidney Cabral, do PSTU, não divulgou agenda. Wilson Lima, da coligação Transformação por um Novo Amazonas, concede entrevista a emissora de rádio pela manhã. À noite, vai a debate em emissora de TV. E é alto o índice de aproveitamento das denúncias contra irregularidades eleitorais realizadas desde o dia 16 de agosto no TRE. De cada 10 registros, 8 resultam em notificações a candidatos e partidos. A Comissão de Fiscalização da Propaganda Eleitoral recebeu 94 denúncias por telefone e 82 por WhatsApp. Teve ainda 64 denúncias feitas à ouvidoria do TRE e mais 29 no Pardal, o aplicativo do TSE. Esta juíza elogia a participação popular e afirma que aproximadamente 80% das mensagens recebidas resultaram em notificações a candidatos e partidos. O que nós temos verificado? Além das bandeiras fora de padrão que já foram consertadas, porque haja vista que durante a primeira operação nós verificamos, chegamos a apreender material fora dos padrões, mas depois foram regularizados. Mas nós estamos verificando também muita sujeira que os correligionários têm deixado, jogam santinhos, até água mesmo, mineral que eles bebem, né, durante o tempo que estão lá fazendo a campanha na rua. A fiscalização começou no dia 16 de agosto e vai até 4 de setembro. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 3632-4405 ou mensagens para 99295-2018 e 99132-1234. Além desses números que você acabou de ver aí para fazer a denúncia no TRE, denúncia de crime eleitoral, você também pode baixar gratuitamente o aplicativo Pardal. Ele está disponível nos sistemas Android e iOS e por lá você consegue enviar a sua denúncia, formalizar a sua denúncia, sem se identificar, se for o caso, e pode inclusive anexar fotos, vídeos e documentos que comprovem ou que possam sustentar essa denúncia que você está fazendo. Por lá, você também consegue acompanhar a denúncia que foi feita aos órgãos da Justiça Eleitoral. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com Cleiton Pascarelli e com Emanuel Cardoso, que já estão ao vivo. Olá, meninos, muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia, Adriane. A gente estava falando de política, mostrando a agenda dos candidatos aqui para o telespectador do Manhã no Ar. E hoje é um dia decisivo para a política no Brasil. Isso porque termina o prazo para que a coligação formada pelo PCdoB, PT e PROS decida quem será o substituto de Lula nessa eleição. Olha, Adriane, termina às 7 da noite de hoje, dessa terça-feira. O PT, então, tem que determinar quem deverá ser o candidato da chapa, o candidato dessa coligação que você mencionou. O natural é que Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, assuma como o candidato a presidente e que a deputada estadual Manuela Dávila, do PCdoB, assuma como vice-presidente, candidata a vice-presidente da chapa. É isso que se espera. O PT tem recorrido dessa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que impediu a candidatura de Lula com base na lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa, então, que impede que candidatos, que pessoas que foram condenadas com trânsito em julgado ou condenados por órgão colegiado da Justiça, como no caso do ex-presidente Lula, que foi condenado pelo TRF4, né, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi condenado em segunda instância por um órgão colegiado. Então, a lei da ficha limpa impede que pessoas que tenham recebido esse tipo de condenação sejam candidatos. O PT recorre dessa decisão com ações tanto no Superior Tribunal de Justiça como no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, tenta fazer com que o candidato, com que Luiz Inácio Lula da Silva concorra à eleição sob júdice. Mas enquanto nenhuma outra ação do PT é atendida pela Justiça, termina hoje, às 7 da noite, o prazo para que o PT apresente sim os candidatos da chapa, sob pena de ficar sem candidatura. Exatamente.
E é importante que as pessoas tenham consciência disso, porque a propaganda eleitoral está confundindo muito o eleitor, né? A propaganda eleitoral ainda usa a imagem de Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo preso e mesmo, né, tendo o seu registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. Então, hoje deve se definir, se não substituírem, a coligação não terá candidato, como você bem falou, e aí a disputa fica com os demais candidatos à presidência. O prazo para a substituição de todos os candidatos termina no dia 17 desse mês, né? No caso de Lula, é por conta dessa condenação já e dessa análise que já foi feita antes, por 6-1, ele teve aí o registro de candidatura negado. Agora vamos falar de uma situação que aconteceu nesse fim de semana aqui em Manaus. Muita confusão e tiro em um pagode lá no Parque 10. Segundo informações do jornal Manaus Hoje, né, uma denunciante, uma universitária de 23 anos, conseguiu filmar o momento em que homens brigam num pagode ali no Parque 10 e um deles saca uma arma depois de ser desferida aí alguns socos contra ele. Ele saca uma arma e atira para o alto. E isso chamou a atenção de todo mundo lá. Esse é um pagode aí que, segundo informações que foram repassadas, você que está assistindo, inclusive, o programa Amanhã no Ar, está vendo imagens, né, da confusão que foram feitas no local. Quando o homem saca uma arma, aponta para o alto. E tudo isso aconteceu muito rapidamente. O homem dizia: "Você quer morrer?", segundo informações de testemunhas. E ele está armado, né? Com a arma, inclusive, ele tenta esconder na cintura. É mais um caso, Adriane, de pessoas armadas em casas noturnas aqui em Manaus, né? E que, lamentavelmente, ninguém sabe quem é, que arma é essa, se realmente, porque a informação que se tem de algumas pessoas é que poderia ser um policial, ninguém sabe se realmente é. O fato é que poderia ter terminado numa tragédia como aconteceu no ano passado aqui em Manaus e que o delegado Gustavo Sotero acabou matando um advogado, Wilson Justus, né? Por conta de uma briga também numa casa noturna aqui de Manaus. E fatalidade é algo que chama muito a atenção, porque a gente teve recentemente, depois da morte do Wilson, uma portaria que regulamenta o acesso de oficiais, né? Tanto policiais, militares, policiais civis em casas noturnas com arma. A lei garante que eles possam entrar. E a portaria prevê que eles se identifiquem para saber quem é e quem não é, quem está entrando armado. Ok, você vai entrar armado, tudo bem, já que a lei te garante isso, mas a gente vai saber quem é você. E no caso de uma responsabilização. Ao que parece, nesse caso, nessa festa, não houve essa identificação, né? Ou pelo menos o caso ainda vai ser apurado. E é um risco muito grande, porque a gente não sabe com que a gente está lidando, né? Às vezes, num esbarrão pode resultar numa morte. Uma briga, então, a tragédia pode ser ainda maior, né? E não é qualquer pessoa que pode ter uma arma, né? Qualquer pessoa que tem preparo emocional, psicológico para lidar com uma situação como essa. E nos casos dos policiais, caso eles sejam ou não sendo também, nos casos dos policiais, eles são treinados para usar e para proteger e para se proteger. Mas tem que levar em consideração de que forma essa força vai ser utilizada, se ela vai ser proporcional ou não. Agora, Adriane, Cleiton, ouvintes e telespectadores, parece uma cena de faroeste, porque, de acordo com a testemunha, pelo menos 5 pessoas que estavam nesta festa estavam armados. É um ambiente realmente perigoso, né? Um ambiente que realmente precisa de algum tipo de controle. Estranho também porque o caso não foi registrado em nenhuma delegacia. Nem pela casa noturna e nem pelas pessoas envolvidas, Adriane. Muito obrigada, meninos, pela participação. Excelente dia para vocês. E a gente se encontra amanhã. Bom dia, até amanhã. Bom dia, até amanhã, Adriane. Tchau, tchau. E agora a gente tem imagem ao vivo do trânsito. Vem comigo, vamos acompanhar. O nosso drone está nesse exato momento na Avenida Torquato Tapajós. E o trânsito é intenso nesse trecho aqui, próximo ao Clube Municipal.
E isso aqui é no sentido, esse trânsito mais intenso, é no sentido do centro da cidade, né? O nosso drone está seguindo no sentido bairro, para quem segue para a Zona Norte. Quem usa essa via nesse sentido não tem problema nenhum. Quem está no sentido oposto tem uma tranquilidade, não tem essa tranquilidade toda, não. O trânsito mais flui de acordo com a normalidade para o horário. Faixa azul está liberada, então muita gente já utiliza e outros não sabem que está liberada e acabam ficando no engarrafamento. Mas o trânsito está fluindo, mesmo com fluxo intenso de veículos, flui no sentido da centro da cidade, para quem vai pegar de Djalma Batista ou Amaro Ipiranga Monteiro. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outras áreas da cidade para você que está acompanhando o Manhã no Ar nesse exato momento e quer uma dica de qual a melhor opção de via para você sair de casa. E depois do intervalo, baixa adesão à vacinação contra o HPV leva o Ministério da Saúde a reforçar a divulgação da campanha. A gente fala ainda do curso para a utilização de ervas medicinais. A gente volta em instantes, não saia daí.